Paz do Senhor, queridos, amados irmãos, alegria poder estar novamente com vocês. E agora estamos juntos para o comentário da lição da Escola Dominical do dia 21 de agosto de 2016, a lição de número 8, a evangelização dos grupos religiosos. Textuário diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. A verdade prática diz: se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. Então, vamos trabalhar, fazer um comentário acerca deste assunto, a evangelização dos grupos religiosos. Segundo a pesquisa, existem mais de 10 mil religiões no mundo. É um número muito alto, sendo que as 5 maiores religiões do mundo, em número de adeptos, são estas. Primeiro, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de adeptos, de seguidores. Depois o islamismo, o hinduísmo, religião tradicional chinesa é a 4ª, e em 5º, o budismo. Essas são 5 maiores religiões do mundo, sendo, como eu disse, mais de 10 mil religiões que existem sobre a face da Terra. O nosso comentarista, ele começa a lição falando sobre os mitos da religião. Que mitos são esses? Primeiro, todas as religiões são boas. A verdade é que nem todas são boas. Ele cita, inclusive, o caso da adoração, antiga adoração dos amonitas a Moloque, onde havia sacrifício, até mesmo sacrifício de crianças. Então é impossível dizer que esse tipo de religião é boa. Claro que está citando aqui, na lição, uma religião antiga, mas trazendo para os nossos dias é evidente que existem religiões cujas práticas, cujos rituais não são bons para os seus adeptos. Inclusive até algumas religiões que praticam o autoflagelo, né? Pessoas que elas se cortam, pessoas que açoitam a si mesmas para cumprir ritos de purificação religiosa. É evidente que esse tipo de religião não é boa. O segundo mito que o comentarista traz é que todas as religiões levam a Deus. Também não é verdade, é um mito, porque só existe um caminho para o Deus verdadeiro. E não é religião alguma que conduz ao Deus verdadeiro, senão a pessoa de Jesus Cristo. E o terceiro mito: nenhuma religião é verdadeira. Nenhuma religião é verdadeira, ou seja, nenhuma religião tem no seu escopo, no seu ensino, na sua doutrina, a exposição da verdade. Não é. Existe sim algo verdadeiro numa determinada religião. Quando eu falo a palavra religião, estou me referindo aqui ao fato de entendermos religião como a palavra realmente significa: ligar a Deus. Então, nesse sentido de ligar o homem a Deus, nós podemos dizer que o cristianismo, sim, é uma religião, ou é a religião verdadeira, porque o cristianismo está baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Cristianismo aqui, não com suas várias facções, mas o cristianismo no sentido do Cristo, de Jesus, da fé salvadora em Cristo Jesus e a obediência à palavra de Deus. É nesse sentido que eu estou falando sobre a palavra cristianismo. Bem, então, essas 5 religiões
e esses mitos apresentados pelo nosso comentarista nos levam agora a entender um pouquinho sobre o Novo Testamento e as religiões. É importante a gente observar isso, porque nós temos como base do nosso estudo, evidentemente, a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos encontrar que, por exemplo, um dos grupos, uma religião que até hoje é muito... não existem muitos adeptos, mas é uma religião milenar, ou de vários milênios, não é? Que é a religião judaica, o judaísmo, os judeus, a fé em Deus, a fé em Jeová, a esperança do Messias, a Torá, a obediência à lei de Deus, enfim, essa religião é justamente o palco da história onde Jesus viveu. Então o Novo Testamento ele está repleto de exemplos e de ensinamentos para nós relacionados à evangelização, à pregação do Evangelho a essas pessoas, ao povo de Israel, cuja fé é a fé que nós denominamos do judaísmo. Então, nós encontramos na Bíblia Sagrada alguns exemplos de israelitas sendo evangelizados. E lembremos que os israelitas eram religiosos, eles tinham a sua religião. Claro que ela era diversificada em algumas seitas e facções, mas existia a religião do povo de Israel. Então era um povo religioso. E a esse povo religioso, Deus enviou sua palavra e eles receberam, portanto, a mensagem do Evangelho. Eu vou citar aqui, por exemplo, a vida de João Batista. João Batista, o precursor do Messias, ele foi alguém usado por Deus para proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem da chegada do Messias ao povo de Israel. Existe até uma profecia com relação ao próprio nascimento de João Batista, lá em Lucas, capítulo 1, o versículo 16, quando o anjo do Senhor ele está falando com o pai, né, o futuro pai de João Batista, que era Zacarias, quando o anjo é enviado por Deus para trazer o anúncio do nascimento de João Batista, que foi um nascimento miraculoso, entre as palavras que o anjo falou a Zacarias, está essas palavras aqui. Capítulo 1, verso 16 do Evangelho segundo Lucas, falando sobre João Batista, disse assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Converterá, ou seja, aquelas pessoas que já eram religiosas, através do ministério de João Batista, eles seriam sim convertidos nos seus corações ao Senhor seu Deus. Como seria essa conversão? A conversão com relação à mensagem que João pregava, que era a mensagem da chegada do Messias, porque João era o precursor do Messias. Nós temos também esse aspecto da evangelização do povo de Israel com relação ao próprio Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 24, que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o próprio Jesus ele veio exercer um ministério junto a um povo que tinha sua religião, mas que não tinha o Evangelho, que não tinha a convicção e a salvação através do seu Salvador, do Messias, do Filho de Deus. E esse povo precisava receber essa mensagem, embora tivesse uma religião. Então nós temos o próprio João Batista, que foi o precursor do Messias, nós temos o próprio Cristo, o próprio Jesus, que viajou por toda aquela região, trazendo o quê? Trazendo a evangelização, pregando a palavra de Deus. Nós temos também a própria igreja primitiva, que foi, assim que ela foi instituída por Cristo e recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a igreja primitiva
evangelizando os seus concidadãos, evangelizando os israelitas. Então perceba, Deus estava começando algo extraordinariamente novo e glorioso que havia sido prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Só que o povo, embora tivesse uma religião, eles não estavam com o coração aberto e preparados para receber o seu Messias. Era necessário que dentro daquela religião que eles tinham, eles pudessem ter os seus olhos abertos para poder ouvir e render-se ao Filho de Deus, ao Salvador do mundo. Infelizmente, nós lemos também nos evangelhos que a grande maioria rejeitou. Mas nós temos exemplos, sim, de que a esse povo foi pregado o evangelho. Então nós temos esse grupo religioso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 22, quando nós temos a pregação de Pedro, já no dia de Pentecostes, observe que Pedro diz assim no versículo 22, varões israelitas, ele está pregando aos israelitas, ele está pregando a pessoas que estavam na festa de Pentecostes, adoradores que foram ao templo adorar, mas que com a descida do Espírito Santo reuniram-se ali e ele então foi anunciar a Jesus, anunciar o Evangelho àquelas pessoas. Então, observe bem, religiosos, judeus que estavam recebendo a evangelização, recebendo a mensagem da palavra de Deus. Varões israelitas, escutai estas palavras. E aí ele continua pregando, falando de Jesus e trazendo àquelas pessoas a mensagem do Evangelho. Nós temos também a própria igreja primitiva e os próprios missionários, os primeiros missionários, também foram pessoas que saíram para pregar o Evangelho e eles pregavam o Evangelho a quem em primeiro lugar? Nós lemos no livro de Atos, no capítulo 13, que eles iam pregar o Evangelho aos concidadãos judeus, aos israelitas. Eram a essas pessoas que eles estavam anunciando e pregando o Evangelho. Toda vez que Paulo e seu primeiro companheiro de viagem, que foi Barnabé, mais tarde também nós encontramos outros, mas principalmente na primeira viagem missionária de Paulo, nós lemos lá que eles, quando saíam para pregar, o primeiro lugar que eles iam anunciar o Evangelho, na maioria das vezes, era numa sinagoga. E ali estavam quem? Estavam judeus, que foram ali para receber a lição da lei, e então, através de Paulo, eles ouviam o Evangelho. Aconteceu isso em várias cidades. Nós temos o caso lá em Atos capítulo 13, por exemplo, Antioquia da Psídia, onde eles chegaram numa sinagoga num sábado e foram pregar o Evangelho, foram anunciar a palavra de Deus. Então, é bom observar que o Novo Testamento mostra, sim, a igreja pregando, anunciando o Evangelho para pessoas que já eram religiosas. Então, às vezes a pessoa pode entender e dizer, alguém já tem sua religião, já está bom, deixa ele com a dele, eu fico com a minha. Mas se você tem o Salvador, se você conhece Jesus de verdade, se você nasceu de novo, como foi lido no textuário da lição, não é? Quando Jesus disse para um mestre em Israel, um homem que era, portanto, um líder religioso, e Jesus disse para aquele homem que era necessário nascer de novo. Então, veja que a Bíblia mostra que a religião não traz salvação para a pessoa. O que traz salvação é Jesus, é o Evangelho, é o novo nascimento pela fé em Cristo Jesus. E a pessoa pode ser religiosa do jeito que for, mas se ela não crer, não nascer de novo, ela não será salva. Por isso que não basta dizer assim, todas as religiões vão levar a Deus. Não, só existe um caminho a Deus, e esse caminho é Cristo, é o poder do Evangelho e é o novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Então nós temos um exemplo na Bíblia, não só um, mas vários exemplos na Bíblia, de pessoas evangelizando, pessoas que já eram religiosas. Eles não abriram mão de evangelizar porque eles já eram religiosos. Já tem sua religião, já tem o seu Deus, então deixa eles com Deus. Até o judaísmo, que cria no Deus do Antigo Testamento, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que estavam rejeitando o Messias,
não estavam entendendo o tempo da visitação deles. Era necessário que eles fossem evangelizados e foram pelo próprio Messias, pelo próprio Jesus, como eu citei, por João Batista, pela igreja primitiva e pelos missionários. Só a referência aqui com relação aos missionários, Atos capítulo 13, versículos 16 e 17, também fala da evangelização efetuada por Paulo na sua primeira viagem missionária, evangelizando os judeus. Nós temos também, por exemplo, depois que Paulo continua sua viagem missionária e o Senhor o leva um pouco mais além, ele chega na região da Acaia, na Macedônia também, aquela região toda, quando ele chega na cidade de Corinto, ele vai evangelizar, ele vai pregar o evangelho também aos judeus, mas as portas estão abertas para que ele pregue também aos gentios. E os gentios, eles começam a receber a mensagem do evangelho. Existe um mover de Deus, ou existiu um mover de Deus tão glorioso na cidade de Corinto, a principal cidade da Acaia naqueles dias, que o Senhor começou a trabalhar e salvar muitas pessoas e muitos gentios se converteram. E lá no capítulo 12 da carta que Paulo escreve aos Coríntios, no versículo 2, Paulo, quando ele vai falar dos dons espirituais, ele diz aos irmãos de Corinto: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Ou seja, então aquelas pessoas eram idólatras. A cidade de Corinto era famosa principalmente pela sua depravação moral, mas ela é famosa também pela sua idolatria. Existia ali o templo de Apolo, existia ali o monte onde ficava também o famoso templo, onde as prostitutas rituais estavam ali para os seus ritos promíscuos, né, vergonhosos. Então, era uma cidade aprofundada na idolatria. E quando quando Paulo chega ali, quando a mensagem do evangelho chega, aquelas pessoas então, algumas pessoas ou muitas pessoas da cidade de Corinto começam a se converter. E Paulo diz que eles se converteram dos ídolos a Deus, para servir o Deus vivo. Isso não aconteceu apenas em Corinto, aconteceu em outras cidades também, daquela região e de outras regiões também. Por exemplo, na cidade de Tessalônica, quando Paulo ele chega em Tessalônica, ele fica pouco tempo ali, durante o seu trabalho missionário, porque a perseguição dos judeus foi muito grande, mas ele prega na igreja de Tessalônica, e o Senhor também começa a salvar muitas pessoas ali em Tessalônica. E aquelas pessoas, aqueles gentios salvos na cidade de Tessalônica, eles também estavam presos à idolatria. Eles estavam presos aos ídolos. E no capítulo 1, versículo 9, que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: porque eles mesmos anunciam de vós, ou de nós, qual a entrada que tivemos para convosco. E o que eu quero frisar é essa expressão, quando ele diz assim: e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como dos ídolos vos convertestes a Deus. Então qual era a religião daquelas pessoas? Era uma religião marcada pela idolatria. Ídolos tremendos. Ídolos, deuses falsos. E eles então, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, eles se converteram dos ídolos. Então, eles tinham a sua religião também. E Paulo pregou o Evangelho para aquelas pessoas. É importante a gente frisar muito isso daí, porque já que nós estamos tratando de evangelização, que é o assunto da revista, da escola dominical, o cristão, o crente salvo em Jesus Cristo, ele tem sim que evangelizar, falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar do Salvador para as pessoas, mesmo que elas sejam religiosas. Elas precisam ouvir, porque, mais uma vez eu afirmo, não basta ter uma religião, tem que ter um Salvador, tem que ter a salvação. E quando nós pensamos em religião, nós, lendo a palavra de Deus, nós vamos perceber que, embora o mundo ele tem uma grande força com relação ao secularismo, ao humanismo, e muitas pessoas até já profetizaram o fim da religião,
A verdade é que a religião continua, as pessoas continuam sendo religiosas em toda parte do mundo. Essa é que é a grande verdade. É claro que existem aquelas pessoas que se dizem ateus, e em toda parte existem, mas a grande maioria das pessoas do mundo são pessoas religiosas. A religião, ela não consegue ser, nunca será extirpada da vida do homem, porque o ser humano que foi criado por Deus, ele quer buscar a Deus. Por isso que existem as religiões. É um dos motivos pelos quais existem as religiões. É a busca ao Deus, é a busca ao divino. E nessa busca ao divino, existem tantos e tantos caminhos nessa busca. Daí esses caminhos são denominados de religiões, com seus rituais, com a sua liturgia, com a sua forma, com a sua expressão, e por aí vai, de acordo com a região, de acordo com o lugar do planeta onde é exercida determinadas religiões, mas o fato é que ninguém consegue expurgar, ninguém consegue tirar da humanidade a religião. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o calendário de Deus com relação ao que vai acontecer no futuro, porque a palavra de Deus mostra para nós aquilo que vai acontecer, nós lemos na Bíblia que no final dos tempos, no final da história da humanidade, haverá uma religião muito forte que vai ser até mesmo uma adoração ao próprio Satanás. É isso que a Bíblia mostra. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 13 e o versículo 4, nós encontramos ali uma referência, não apenas essa, mas outras, mas o versículo 4 desse capítulo 13 diz assim: e adoraram o dragão. O dragão aqui é o próprio Satanás. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Essa besta aqui é o conhecido anticristo. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Mas o que eu quero frisar é isso. Veja que nos últimos dias, nos últimos tempos da história da humanidade sobre a Terra, haverá uma religião muito forte. Haverá uma religião que vai superar todas as outras na história, na face da Terra. É a adoração à besta, ao anticristo. É a adoração ao próprio Satanás, que é chamado aqui de dragão. É isso que a Bíblia mostra. Então, os homens nos últimos dias, eles estarão envolvidos numa adoração, numa religião satânica, diabólica, na sua mais forte expressão, como nunca tinha acontecido antes. Essa vai ser a última expressão de religião que vai haver sobre a face da Terra. É a última religião que vai existir na face da Terra. Será aquela religião da adoração à besta. Só que a Bíblia mostra para nós também que essa religião ela não vai triunfar, ela não vai permanecer, ela vai ser destruída, ela vai ser aniquilada. Aniquilada como? Aniquilada pelo Cordeiro de Deus, pelo Cristo, pelo Messias de Deus. O capítulo 19 do livro do Apocalipse mostra para nós que Jesus ele virá como um grande vencedor e ele vai destruir todas as bases e toda essa adoração satânica e diabólica que vai estar estabelecida na terra nos últimos dias. Está lá no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Então, Deus eliminará todos os resquícios, Deus eliminará toda falsa religião, e na sua última expressão que existirá sobre a terra, Deus vai aniquilar através de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará, todo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o triunfo final da história é o triunfo do Messias, é o triunfo de Cristo sobre toda forma de religiosidade que existe, inclusive a última religião que vai ser estabelecida sobre a terra
nos últimos dias. É isso que a Bíblia nos ensina com relação à religião. Então, essa história toda, desde que o homem existe sobre a face da terra, e as mais variadas formas de religião que existe, vão sucumbir diante do Deus verdadeiro, do Cristo verdadeiro, do Cristo de Deus, do Filho de Deus, do único Salvador, aquele que veio trazer a salvação a todos os homens e trazer o perdão de Deus. É isso que o ser humano precisa. E é essa mensagem que a Igreja de Cristo leva. Não levamos uma denominação, não levamos um conceito novo, não levamos uma nova crença, não levamos um novo conjunto de doutrinas, nós levamos o Salvador. Nós levamos aquilo que o próprio João Batista trouxe, aquilo que o próprio Jesus pregou, aquilo que a igreja primitiva anunciou, aquilo que os primeiros missionários pregaram e aquilo que a igreja continua pregando hoje. Jesus, o Salvador. Então, uma vez que nós somos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, nós devemos demonstrar a nossa fé diante dos seguidores de outras religiões. Sem concessão. O que eu quero dizer sem concessão? Sem concessão, porque jamais um crente pode entender que toda religião leva a Deus, que todo caminho leva a Deus. Por quê? Porque, na verdade, Jesus ele foi exclusivista. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele foi exclusivista. Ele não disse que é possível ir a Deus por outras formas. Ele disse que só é possível se dirigir a Deus através dele mesmo. Então, nós como cristãos, nós não podemos fazer concessões e imaginar que alguém pode chegar à salvação por qualquer outro meio, por qualquer religião que não seja Cristo, que não seja o Salvador. João Hercos escreveu e disse assim, Deus chama as pessoas para adorá-lo com sua obediência. Deus chama as pessoas para adorá-lo com sua obediência. Em vez disso, elas tentam enganá-lo com a sua religião. Então, religião é bom, tem os seus pontos positivos, em alguns casos, em outros não. Então, existem pessoas religiosas muito boas na prática da sua religião, pessoas amorosas, caridosas, que fazem bem ao próximo, tudo isso é maravilhoso. Mas isso nada mais é do que uma tentativa de buscar a Deus e que essa tentativa vai ser totalmente frustrante, decepcionante, porque não vai encontrar Deus. João Hercos diz que os homens tentam enganar Deus com sua religião e Deus não pode ser enganado, não é verdade? Então o importante é que as pessoas conheçam Cristo. Sejam abertos os olhos daqueles que foram cegados pelo Deus deste século, para que os seus olhos se abram e eles possam ver Deus na face de Jesus Cristo. Por isso que o cristão, o crente, ele fala de Jesus, ele testifica de Jesus, porque é Jesus que salva. Não é nenhuma denominação, não é nenhuma igreja, não é nenhum credo religioso, mas é Jesus, o Salvador. E é importante que cada crente faça o seu papel de evangelizar qualquer pessoa, independente da sua religião. Deus te abençoe.